So we'll be starting. Welcome back, everyone. My name is Renato Lee. I'm an MBA student in Columbia University. Our next panel is People, Opportunities, and Amazon Role in a Just Transition. When discussing Brazil in the international context, one topic can't be outside of the discussion, the Amazon. And it's said that the Amazon inserts and removes Brazil from the global context. It inserts because having the largest tropical forest in the world makes our country crucial for global climate discussions. And at the same time, it removes Brazil from the international trends because the responsibility of taking care of the Amazon makes our country unique. And in our next panel, we will deep dive in this discussion. What is the role of the Amazon in the international climate discussion? What is the role of Brazil in gathering the international community to preserve the forest? How to conserve the forest and promote sustainable development? And how to give voice to the locals in this discussion. To lead this discussion, I call to the stage Luciano Huck, investor and TV presenter and member of the advisory board of Brazil Climate Summit. And Ilona Sabo, president and founder of Igarapé Institute. I'm going to speak in Portuguese, okay? If you don't mind. Vou falar em português. Acho que a gente está em casa aqui. For the one who don't speak Portuguese, they have translations. So it's going to be easier to share our ideas and our point of view. Então, obrigado aí pelo convite. Queria, antes de mais nada, agradecer a organização, em especial a Luciana Ribeiro e todos que participaram da organização Colômbia por mais uma vez ser parceira desse evento. Eu acompanhei as conversas, os painéis de ontem e hoje de manhã também. Eu estou muito bem impressionado com a profundidade que a gente está indo na discussão. Acho que foi está tão relevante quanto ano passado, mas ainda mais potente. Agradecer a Ilona, parceira de caminhada, por estar aqui mais uma vez. Eu acho que a nossa visão de mundo é complementar. Ilona é uma mulher, talvez, das que eu mais admiro, desde que eu comecei a pensar cada vez mais em como a gente pode construir um país mais eficiente, um país mais afetivo, e como é que a gente pode deixar um legado que vá além do nosso próprio umbigo no Brasil. Então, a Ilona tem sido parceira de jornada de caminhada, então acho justo a gente começar a conversa de hoje. Queria começar pela Ilona mesmo. Eu acho que o papel que ela está tendo de uma das pessoas mais respeitadas quando se fala de segurança pública nas últimas décadas e agora de segurança climática, que tem sido a agenda desses últimos anos. Então, eu vou deixar a parte técnica e um pouco do que ela está fazendo. Acho importante ela compartilhar aqui e, na sequência, eu vou falar um pouquinho e a gente abre uma conversa que eu acho que a gente vai tentar, pelo menos, contribuir com a narrativa desses 2 dias aqui. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, vice-governador Helder Barbalho, aí, obrigado por estar aqui hoje também. Acho que bom falar para você. E tá todos os presentes aqui. Espero que a gente contribua nas reflexões que a gente está buscando nesses 2 dias. Ilona, obrigado. Obrigada. Primeiramente, um prazer enorme estar de volta. A gente combinou que o nosso painel vai ser em português, vocês vão entender também por quê. Acho que a gente está aqui num momento único, uma baita responsabilidade de todo mundo que está aqui nessa sala. Acho que a gente tem o privilégio, né, de estar discutindo os temas que são mais urgentes, os temas que podem unir ou dividir, e eu espero que unam. Eu acho que isso aqui é parte do que a gente quer trazer, né? O Brasil de volta ao mundo, mas o Brasil também muito mais consciente desse papel no mundo. Então, primeiro dizer assim, o que eu estou fazendo aqui nesse painel, né? A minha trajetória é uma trajetória muito ligada ao tema de segurança pública, e foi assim que eu caí na Amazônia. Eu tenho uma história de amor pela Amazônia, fiquei noiva em Alter do Chão. Meu marido é canadense, enfim, Alter do Chão é o nosso altar também. Isso faz muitos anos, mas eu também tenho um compromisso, uma jornada que tem a ver com tentar, de fato, desenvolver pesquisas, soluções, parcerias para os principais desafios, e não só no Brasil, mas desafios que transcendem nossas fronteiras, então desafios globais. Através da segurança pública, eu acabei num grupo de trabalho estudando impacto de mudanças climáticas na segurança internacional, isso no âmbito aqui do Conselho de Segurança da ONU.
E, a partir do que a gente começou a ver lá, isso é 2017, a gente fez a pergunta inversa. Falei, bom, do clima para a segurança, já estamos vendo aqui quão complicado vai ser. Mas qual o papel da insegurança na potencialização dessas mudanças climáticas? Então, a gente também resolveu olhar esse nexo pelo outro lado. A partir disso, a gente desenvolveu um grande programa, que hoje é o maior programa do Instituto Igarapé, que mapeia toda a parte de economias ilícitas, do que a gente chama de um ecossistema de crimes ambientais na região amazônica, para buscar soluções. Tanto soluções no âmbito de governança, e a gente está falando de arranjos mesmo, de comando e controle, mas muito além, a gente olha para a segurança de uma forma multidimensional, como é que você alinha os diferentes níveis de atuação, do subnacional ao regional, ao internacional, enfim. E, um terceiro, qual é o papel, então, do setor privado, qual é o papel das tecnologias, qual é o papel dessa responsabilidade que a gente está cada vez mais, acho que, acordado para ela, quando a gente fala de transparência, rastreabilidade, cadeia de suprimento e toda a parte mesmo de investimentos responsáveis que a gente vai ter que alavancar. Então, hoje a gente está em 3 esferas, no nível global, trabalhando num conselho com o secretário-geral da ONU, pensando como melhorar a governança climática global. E eu acho que, levando o que a gente aprende no chão, levando o que a gente está vendo na nossa região para influenciar, de fato, as políticas públicas. Na região, tentando aqui também unir forças para a gente conseguir alavancar parcerias suficientes, e acho que agendas, a gente acabou de sair de uma cúpula da Amazônia, o governador Helder vai falar muito sobre isso, onde, pela primeira vez, depois de bastante tempo, os países começam a montar uma agenda coletiva. E, dentre as prioridades, está esse enfrentamento aos ilícitos ambientais, que só vai ser efetivo e sustentável se a gente conseguir desenvolver novas economias. E, no nível local, a gente está também trabalhando aí hoje no Brasil com muitos ministérios e instituições, enfim, organizações, tentando pensar as soluções. E aí, por que a urgência? Eu acho que todo mundo aqui é convertido, mas eu queria apresentar a pergunta que nos tem movido, que a gente tem que, ao mesmo tempo que a gente resolve a questão do comando e controle, a gente tem que colocar alguma coisa no lugar. Então, a pergunta que me move hoje é como é que eu transformo, obviamente, com toda essa miríade de instituições, parcerias e setores, um ecossistema de economias ilícitas num ecossistema de empreendimentos sustentáveis. E pensando, em primeiro lugar, nas pessoas que lá estão. Acho que, quando a gente começa a falar de Amazônia, a gente sempre pensa na floresta. E, se a gente não inverter e começar a pensar primeiro nas pessoas, a gente não vai conseguir fazer com que a floresta fique de pé. Então, acho que a primeira mensagem, quando a gente olha o tema numa esfera global, a gente está aqui, no coração, enfim, financeiro dos Estados Unidos, que tipo de investimento a gente vai ter que alavancar para, de fato, criar novas economias e fazer com que as que já estão lá também transitem para um modelo mais sustentável. Isso não é simples, porque, quando a gente pensa o desafio que a gente vai ter em arranjos mistos, de finanças mistas, para soluções baseadas na natureza, não é trivial. Isso não está dado. É um capital que tem que ser paciente, é uma economia que, até hoje, a gente não sabe o que exatamente é escala, a gente não conseguiu ainda mensurar o valor, porque, para muitos, eu acredito também, é imensurável quando a gente bota no papel só o valor do serviço ambiental, da produção de água diária que essa floresta nos dá, é impagável, mas a gente tem que transformar isso de alguma forma em algo que possa gerar benefícios para as pessoas que lá estão. A gente sabe que é a região mais desigual, hoje, infelizmente, é a região mais violenta. A disputa que a gente tem de soberania com crime organizado, não tem ninguém querendo nos invadir, mas há, sim, problemas gravíssimos de criminalidade no território. E eu preciso pensar disso a partir também de, primeiramente, proteger as pessoas que estão lá. Então, acho que uma primeira mensagem é o nosso maior ativo estratégico. Como a gente vai lidar com isso depende de todos nós. Uma segunda, que eu acho que aí todo mundo aqui também já sabe, ela nos coloca e nos tira do mundo. Estávamos fora, estamos voltando. Mas, no momento onde a geopolítica
da Amazônia, a gente precisa compreender. A Amazônia tem os ativos que o mundo precisa preservar, tem os minerais que o mundo precisa para transitar, é uma região numa fronteira agrícola, é tudo. E, por muita sorte que a gente tem, poderia, de fato, ser tudo. Mas só vai ser se a gente conseguir desenvolver modelos que pensem, e aqui eu faço as provocações, que a gente faça as perguntas inconvenientes. Onde pode, quem pode, como pode, o que não pode de jeito nenhum, porque a gente tem muitos recursos que são finitos. E o recurso que, quando a gente pensa, a floresta que ainda nos resta primária, ele é um recurso permanente, que a gente, novamente, nem começou a desvendar. Então, acho que o Brasil precisa enfrentar com muita responsabilidade, e aí realmente, o que a gente chama aí no Brasil, essas palavras são mais oversight, accountability, do que a gente vai escolher para fazer com a Amazônia. Porque ela, honestamente, quando a gente olha a geopolítica global, é o que nos resta para ser relevante, porque, fora isso, a gente vai continuar promovendo, enfim, sendo exportador de commodities, mas também precisamos aí alavancar e muito, criar complexidade nas cadeias de suprimento, que a Amazônia possa ser esse lugar também de um Brasil que saia da divisão internacional do trabalho, embaixador, assim, que saia só de um lugar de fornecer matéria-prima, né, que a gente consiga, de verdade, não só exportar a polpa do açaí, que a gente vá vender a barrinha, que custa muito mais caro, e muito mais do que isso, né? Então, acho que a gente precisa, neste momento que estamos, no momento que começou, para mim, com uma janela de oportunidade, da Cúpula da Amazônia, que vai chegar agora com a presidência do G20, a gente vai ter a presidência dos BRICS, e um parêntese, os BRICS, com a ampliação, detém hoje mais de 70% das reservas conhecidas de minerais críticos do mundo e mais de 40% das reservas de petróleo do mundo. Tudo isso com implicação e também presente na nossa Amazônia. Então, o que a gente vai fazer com isso para chegar na COP30? O que a gente quer da COP30? Que legado a gente vai deixar enquanto sociedade para Belém, para o Pará, para os estados, para as pessoas da Amazônia? E como é que a gente vai ser essa potência verde que possa, sim, continuar alimentando o mundo, mas faça isso de uma forma muito mais sustentável, com baixo carbono, que a gente possa ser essa potência florestal e descobrir esse valor inestimável da floresta de pé, e aí muito investimento em ciência e tecnologia que não temos, regulação do mercado de carbono, toda uma parte que falta mesmo da gente pesquisar, e como é que a gente vai também ser o país que pode não só usar a energia renovável, já temos aí uma matriz muito diferenciada, mas também para transformar nossas indústrias, e pensando nesses territórios como ponto de partida para essa alavancagem de complexidade econômica, e, obviamente, também poder fazer parte de uma cadeia de suprimento de energias para o mundo. Então, acho que são muitas provocações, as respostas acho que estão sendo dadas ao longo dessas conversas, mas eu queria só dizer que é uma janela de oportunidade, a gente já perdeu demais, muitas janelas de oportunidade, a gente não pode perder mais essa. E, bom, vamos aqui conversar com o Luciano, porque acho que ele vai explicar também, acho que o motivo principal pelo qual a gente deveria estar olhando para a Amazônia. Obrigado, Ilona. Obrigado. Alô? Sim. Obrigado, Ilona. Sempre bom te ouvir, adoro. Bom, vou tentar também responder por que eu estou nesse palco hoje, e aí a gente abre a nossa conversa aqui. Acho que mesmo estando aqui nos Estados Unidos, eu gosto de falar do Brasil com S. O Brasil com Z me interessa pouco. E muitas vezes, quando você vai discutir o Brasil, mesmo na Faria Lima, insistem em discutir o Brasil com Z. E eu gosto do Brasil com S, que é o Brasil da vida real das pessoas, do que de fato a mim me move. Eu não sou um técnico quando o assunto é Amazônia, eu não sou um entendedor profundo, mas o que eu aprendi nesses últimos 25 anos não foram na sala de aula nem de Columbia, nem de Princeton, foi na sala de visita mesmo das pessoas que me receberam e dividiram as suas angústias, os seus sonhos, e é onde eu começo a formar minha opinião em relação a essa região que para mim é tão importante. E respondendo a pergunta, eu acho fundamental a gente construir pontes sólidas entre o cotidiano real das pessoas, desses 25 milhões de brasileiros que habitam a floresta e as franjas dela, como a Ilona colocou, a academia, que é onde a gente está, o mercado, que hoje se reúne aqui também. E acho que de nada vai adiantar a gente discutir isso se o protagonismo não for das pessoas. Eu concordo 100% com o que você colocou.
Assim, o protagonismo são desses 25 milhões de brasileiros. Eu enxergo uma enorme potência na região através do seu povo, da força da floresta, da intensidade da nossa biodiversidade, como você colocou aqui. E eu acho que tem uma oportunidade. Acho que ao longo do século XX, o Brasil foi conhecido internacionalmente como o país do samba e do futebol. E eu gostaria que, quando a gente encerrasse esse século, o Brasil fosse conhecido, governador, embaixador, como o país da Amazônia. Eu acho que esse é o nosso maior ativo que a gente tem hoje para cuidar, para desenvolver, para gerar qualidade de vida não só para a região, mas para o Brasil inteiro. Eu acho que a Amazônia tem um poder identitário enorme. Ela pode ser a identidade do Brasil cultural, essa cultura diversa que a gente tem. Eu acho que a gente pode ser a primeira grande sociedade agroindustrial, agroflorestal desenvolvida do planeta. Você falou de poder econômico. Eu fui estudar o número de manhã, que foi numa apresentação do Banco Interamericano na COP16, que acho que Amazon fez. Se a gente quiser traduzir, tem um mercado potencial de 176 bilhões de dólares para produtos da floresta. Tá? E hoje a participação da Amazônia nesse montante é de 0,2%. É muito pequena, então tem um enorme espaço de crescimento, que eu acho muito importante isso estar nas discussões desse fórum aqui. Como eu registrei antes, acho que de tanto rodar o Brasil, de tanto conhecer os problemas em loco, ouvindo das pessoas, olho no olho, eu não pretendo sair do debate público, acho que a fumaça não volta para dentro da garrafa, mas não por interesses políticos, mas para acreditar que a nossa geração pode e deve deixar um legado mais interessante do que as construções individuais que a gente vive, ou de pequenas comunidades, ou de pequenos grupos. Eu acho que a vida é sobre o que a gente, não sobre o que a gente soma, mas sobre o que a gente divide. E eu realmente gostaria de, quando a gente sentasse aqui na 30ª edição desse fórum, Lu, que a gente estivesse já falando de um país que distribua melhor a sua renda, que gere oportunidades, independente da loteria do CEP que a gente vive hoje, que o lugar que você nasce praticamente determina o número de oportunidades que você vai ter ao longo da vida. Por isso que eu sigo em busca de conhecimento para construir e contribuir com o debate. No caso da Amazônia, especificamente, eu acho que a gente tem que, já que a gente está em Colômbia, a Amazônia tem que ser a Colômbia da ecologia, sabe? A Amazônia tem que ser a Oxford da biodiversidade, e que isso gere um movimento global. A gente tem oportunidades únicas agora, como do G20, da COP. Muita gente do mundo inteiro vai vir ao Brasil, vai ir à Amazônia, que eu acho que a gente tem que receber muito bem, né? O governador tem discutido muito isso, como é que a gente faz essa turma toda dormir bem, comer bem, conseguir entrar e sair, que tem um problema logístico enorme, além da discussão. E só para ilustrar, já que a gente está falando do Pará e queria falar disso, eu gosto dos exemplos da vida real. Há pouco tempo atrás, eu tive às margens do rio Irituia, na cidade de Irituia, e fui conhecer a história da Mariângela e da Valquíria. E as duas, elas tocavam uma associação, a cooperativa local, viviam com uma renda mensal de R$300 por mês para a família, distribuindo hortaliças, distribuindo mandioca, né, basicamente. E há pouco tempo atrás, e isso vou dar mérito ao desenvolvimento da pesquisa, da bioeconomia, dando mérito à Natura, que foi de fato quem chegou lá, e através do Tucumã, não sei quem já ouviu falar de Tucumã, e não é a rua do Clube Pinheiros para quem mora em São Paulo. Tá? O Tucumã que eu estou falando é um coquinho que dá numa palmeira, que tem aos borbotões na região amazônica, e que os moradores e a comunidade local descartava. Quando tinha Tucumã, cortava, jogava fora, caía do gás, jogava fora, de fato, o Tucumã. Por causa do Tucumã, por causa de investimento em pesquisa e tecnologia, descobriu que a manteiga do Tucumã e o óleo do Tucumã, Ilona, são importantes para a produção e conservação do ácido hialurônico, que a Angélica me explicou ontem para que funciona, que eu não sabia. Mas o fato é que o Tucumã hoje, elas processam 400 toneladas de Tucumã por mês. A renda que era de R$300 passou a ser uma renda de R$2.500 para as famílias, em geral tocada por mulheres. Então é disso que eu estou falando. Essa é a Amazônia que eu acredito, é a Amazônia que preserva, é a Amazônia que produz e que gera renda para a comunidade, porque sem renda não tem desenvolvimento. Então, considerando a maneira que a gente... Esse é o ponto que eu queria colocar, que eu acho importante na nossa conversa. Quando a gente foi para a escola, a minha geração, quando você ia para a aula de geografia,
a Amazônia era uma mancha verde em cima do Brasil. Tá? Então é um pouco isso, assim, era um lugar meio desocupado, assim, precisamos ocupar, porque por enquanto só tem verde, não tem nada ali. Então, eu acho que essa cultura que a gente teve, precisamos ocupar a Amazônia. O progresso vem da ocupação da Amazônia, o progresso vem de a gente ocupar esse lugar que está só verde, precisamos fazer alguma coisa ali. E eu acho que esse jeito de enxergar a Amazônia foi o que gerou uma colonização predatória. Eu pedi para separar algumas amostras de comunicação pública, mídia, comercial, anúncio na década de 70, quando começou a exploração transamazônica. Vamos lá. Rondônia. Governador, desculpa, hein? A luta contra a selva. Próximo. A Amazônia já era. Mais um. Pista para você encontrar a mira de ouro. Banco da Amazônia, década de 70. Mais um, por favor. Para unir os brasileiros, nós rasgamos o inferno verde. Isso aqui saiu e foi publicado em jornais da época, não inventei nada disso. Assinado, Banco da Amazônia, Sudã, Ministério do Interior. Mais um, aí juntei tudo, tá? Então, graças ao bom Deus, e a gente está aqui, isso aqui é motivo não só de cancelamento, quem sabe de prisão, se alguém publicar isso hoje em dia. Então, nos últimos 50 anos, é inegável que a gente avançou quando a gente fala de Amazônia, das potencialidades e das necessidades da região. Enfim, coloco isso para chegar na segunda parte da nossa conversa, que eu acho importante, que eu acho que para virar esse jogo e seguir virando esse jogo, a gente precisa de um projeto com começo, meio e fim, a gente precisa de um projeto com arquitetura, engenharia e capacidade de execução, quando o assunto é Amazônia. Eu separei 5 pontos aqui que eu acho muito importantes, a Ilona passou por alguns deles. O primeiro é preencher com informação e dados. A gente precisa ter clareza do que está acontecendo na Amazônia para a gente poder contribuir, ajudar e ter uma fotografia clara do que está acontecendo ali. Segundo, preencher com valor. A gente precisa entender que a Amazônia presta enormes serviços ambientais, como você colocou, da captura de carbono, a regulação do clima. Então, e como você disse, a floresta em pé vale mais do que a floresta no chão. Números também que eu fui buscar ontem. Você precisa de 6 meses de toda a energia gerada no planeta, 6 meses de toda a energia gerada no planeta, para conseguir equiparar com o trabalho que a floresta faz em um dia. Tá, a quantidade de água que a floresta devolve para a atmosfera todos os dias, precisa da energia do planeta todo durante 6 meses. Se a gente converter isso em valor monetário, mais ou menos $1 trilhão por dia, que é o que gera de água a floresta amazônica. Tá? 3, preencher com serviços públicos, governador, temos falado muito sobre isso, né? Que eu acho super importante. O Estado presente na Amazônia em todos os seus recortes. 4, que essa é a mais importante, que é como eu vou terminar aqui hoje. Preencher com alternativas de desenvolvimento sustentável. Não adianta a gente exigir dos povos amazônicos que eles protejam a floresta sem oferecer uma perspectiva de melhora de vida para quem ali habita. E aí o que me cabe é preencher com histórias. O Brasil precisa conhecer a Amazônia. O Brasil precisa conhecer profundamente as histórias da Amazônia. E sobre preencher o Brasil com histórias da Amazônia, eu tenho o privilégio hoje de falar com 40 milhões de brasileiros todos os domingos à noite, que é um horário sagrado da televisão brasileira para quem gosta de TV aberta. E a maioria da população brasileira está conectada, se informa através da TV aberta. Por isso que eu tenho usado nesses últimos anos a força da TV aberta para contar histórias. Então, eu estou frequentando muito a Amazônia nos últimos 23 anos, de São Tomé, perto de Manaus, há inúmeras vezes que eu estive no Tapajós, com a Saúde e Alegria, os povos isolados, os Oés, no Pará também, Rio Juruá, que eu subi com a Marinha Brasileira, que faz um trabalho muito importante de apoio às comunidades ribeirinhas na parte de saúde, Cacoal, Rondônia, onde fui aprender com o povo suruí, a gente estava falando sobre isso agora há pouco também, Neidinha, Chay, Almir, as sementeiras dali de Marajó também, que fazem um trabalho maravilhoso. E para ilustrar o ponto que eu falei sobre geração de renda para a proteção da floresta, eu queria dizer uma história que eu gosto muito aqui. Eu tive em Tumbira. Tumbira é no Amazonas. Tumbira é uns 75 quilômetros subindo o rio
em direção ao Parque Nacional de Anavilhanas, quando você sai de Manaus. E lá fui conhecer o Roberto. Roberto, sozinho, derrubou 60 mil árvores. Ele. Roberto era a terceira geração de madeireiros. Roberto começou a derrubar árvore com 12 anos. Roberto era o caboclo que ficava enfiado na selva mesmo, para derrubar a floresta, olhava para a árvore, via-se e levava embora. O filho do Roberto tem 25 anos, nunca derrubou uma árvore sequer. O Roberto, há 12 anos atrás, por causa do Parque Nacional, um projeto de desenvolvimento da região de Tumbira, ele foi convencido a experimentar o turismo ecológico. Ele falou que se alguém sugerisse para ele isso há 20 anos atrás, ele era capaz de bater no caboclo dentro da selva. Mas resolveu ouvir. E aí o Roberto abriu uma pousada na comunidade dele. O Roberto, em uma semana, ganhou mais dinheiro do que ele ganhava no mês todo. E o Roberto passou a ser um defensor da floresta, do turismo sustentável. O Roberto virou uma referência na região, uma potência, e ele realizou um sonho que eu tinha há muito tempo. Eu sonhava em mostrar como o clima todo do planeta está conectado, e eu queria mostrar como que uma árvore derrubada na Amazônia podia impactar no equilíbrio climático do mundo inteiro. E eu levei o Roberto, a gente saiu de Tumbira e fomos para uma geleira na Patagônia, ver o desgelo de calota polar. A matéria não foi para o ar ainda, então não contei para ninguém, que vai ao ar só em outubro. E aí, como o Roberto gosta muito de novas experiências, primeiro uma salva de palmas para o Roberto que está aqui. O Roberto saiu de voadeira de Tumbira anteontem para andar pela primeira vez de escada rolante em Nova York, ele está achando uma coisa muito estranha, escada rolante. E aí, Roberto, chega aqui, vai, senta aqui, você merece todo o protagonismo do mundo. No final das contas, tudo que a gente está fazendo essa semana é sobre você, para você. Então, não é melhor, ninguém melhor do que você para falar um pouco. Esse é o Roberto, meu amigo. E aí? Que figura, hein? Eu cheguei lá e ele me falou uma frase que eu adoro. Ele falou, deixa eu falar uma coisa para você. Vocês podem falar o que vocês quiserem de sustentabilidade, de proteção da floresta, mas se o caboclo estiver sem comida na mesa do filho, aqui ele vai derrubar quantas árvores ele precisar. Não foi isso? Oi, foi isso mesmo, gente. Quero agradecer aqui o momento, a equipe aqui que está organizando. Sair de uma comunidade ribeirinha, lá do Amazonas, né, que faz parte de uma unidade de conservação, para mim já é um orgulho muito grande. E vim aqui para os Estados Unidos, defender aquilo que está dando certo na minha comunidade, é muito prazeroso, né? Agradecer ao Luciano, que são pessoas que fazem a ponte para a gente ter a qualidade de vida que todo caboclo, todo indígena merece. Morar dentro de uma floresta, não por ser obrigado, mas morar por amar e poder também usufruir desse amor com qualidade de vida, com riqueza, usufruindo da riqueza, não acabando através dos atravessadores. É isso. Eu adoraria vocês. A realidade do Roberto no dia a dia é tão distante de onde a gente está aqui hoje, né, Roberto? Que é muito louco. Eu estou imaginando a gente na tua casa há poucas semanas atrás e agora a gente aqui em Nova York. Então, acho que a tua vivência, a tua experiência é tão rica. A gente está aqui em setembro de 2023. Onde é que você estava há 20 anos atrás? Em setembro de 2003, você estava fazendo o quê? Como já foi falado aqui, eu sou um ex-madeireiro, né? Vim de uma família de madeireiros, pensando avô, pai. Quando me entendi no mundo, já era vendo meu pai cortar madeira. E como geralmente, às vezes, os filhos seguem a profissão do pai, sem escolaridade, eu fui ser madeireiro.
fui madeireiro 27 anos da minha vida. E há 20 anos atrás estava dentro do mato, cortando madeira, derrubando árvore, muitas das vezes para tomar o café e não tendo dinheiro para comer o almoço e nem jantar, fazendo uma refeição por dia, dormindo no meio da mata, totalmente assim, sem área, né, social, não tinha envolvimento nem com a minha família praticamente, né, que ficava todo tempo dentro da floresta, e defendia muito aquilo que eu estava fazendo, porque era o que restava. Eu falava que nunca ia parar de tirar madeira. Só que os anos foram se passando, as leis foram aumentando, e a gente começou a pagar a conta dos caras ricos, dos caras de indústria grande. E a gente, como subsistência, a gente era fraco e começamos a ser perseguidos também. Só que, às vezes, a gente sem conhecimento, por mais que as pessoas, quando chegam em qualquer comunidade, queiram nos ajudar, mas a gente encontra eles de uma forma agressiva. Daqui que a gente percebe que as pessoas querem o bem para nós, o dia a dia, leva um tempo. Então, quando foi em 2008, foi criada uma unidade de conservação dentro da nossa área, onde abrange hoje 19 comunidades, num território de 103 mil hectares, onde essa reserva foi criada para desenvolvimento do povo local. E aí que entrou eu, líder da comunidade, uma comunidade pequena, com 17 famílias, e hoje somos 35, né, todos já filhos de lá, que foram crescendo e ficando, graças a Deus hoje tem a oportunidade. Aí comecei a perceber que todas as coisas voltadas para a questão do desenvolvimento local tinham um intuito, era de manter a floresta em pé. Em 2010 tivemos acesso à educação e derrubando madeira ainda. Então, pensando nos meus filhos adolescentes, tive que fazer uma escolha de sair do mato e vir para a comunidade. Mesmo sem ter renda, mas optei pela educação dos meus filhos. E hoje, graças a Deus, temos uma... Antes, nós já tínhamos qualidade de vida, nós tínhamos um ar puro, nós estávamos dentro da natureza, só que, como eu falei, nós estávamos acabando a nossa riqueza e sendo pobre. Hoje, nós podemos usufruir daquilo que Deus deu, a natureza perfeita, com as pessoas lá dentro. As pessoas podendo defender aquilo que está dando certo para mim, por amanhã e por depois, que eu estou falando filho e neto, acho que é tudo que o caboclo quer. Então, aí eu tive que fazer isso, assim, com muita... Mesmo com o pé atrás, mas estava com o pé na frente, que eu era líder comunitário. E quando foi em 2011, comecei a trabalhar com turismo de base comunitária. Uma alternativa que hoje eu defendo muito. É uma do desenvolvimento em qualquer lugar da floresta amazônica, é o turismo. O turismo, ele abrange muitas coisas positivas, né? Praticamente, fomenta os 3 pilares da sustentabilidade, que eu estou falando. O ponto econômico é muito importante, o ambiental e o social. Falar isso que eu estou falando aqui, fora do Brasil, nessa cidade maravilhosa, né, desenvolvida, não foi fácil para mim, e não é fácil. Não é que a gente, sem conhecimento, as coisas viram mil maravilhas. Mas a gente tem o poder de estar contando com todos vocês. Aqui nós temos, né, um governador lá do Pará, do estado do Pará, da Amazônia. Isso é fundamental, governador. Dar oportunidade para o povo local desenvolver coisas que fazem benefício não só para a gente que mora lá, mas benefício para o Estado, para o país e para o planeta. Eu gostei muito quando você me disse que para você não é ambientalista, e que a floresta para você antes tinha preço e agora tem valor. Como eu falei para o Luciano, gente, hoje eu não sou ambientalista e muito ativista, não sou. Às vezes eu nem gosto dessas palavras. Mas hoje eu defendo aquilo que está dando certo para o meu povo, sabe? Quando eu era madeireiro, eu botava preço nas árvores. Eu chegava, olhava uma árvore, sei lá, dava 1 metro, 2 metros cúbicos, passava 5, 6 dias tirando essa árvore,
e talvez ganhasse, sei lá, vamos pensar em R$500. Hoje eu vejo um valor este que está trazendo desenvolvimento para o presente, que sou eu, né? Para o futuro, com meu filho, e para os meus netos. Então, a gente passa a ter uma sustentabilidade com futuros, né? Com futuras gerações, e mantendo a floresta em pé, que é o mais legal, é a Amazônia viva, a natureza viva, e a gente fazendo parte lá dentro, a gente também é uma natureza, só que uma natureza humana, que precisa de qualidade de vida em todos os aspectos. E o Roberto, andando com o Roberto na floresta, governador, ele vai dando o nome de todas as árvores. Aqui é fulano, ele está louco de andar em Nova York, ele pergunta para os outros o nome das árvores, que ele não sabe. A gente também não sabe o nome de nenhuma árvore aqui em Nova York. Tem então está sendo um problema grande isso, a gente entender que árvores tem por aqui, né, Roberto? É isso, gente. A gente aprende dentro da floresta o nome popular de todas as árvores, né? Madeireiro conhece tudo. É só olhar e já sabe. Aqui andando de metrô, que é uma outra realidade de transporte, lá na nossa comunidade é Rio Negro, né? Todo transporte a gente pega canoa, botes e tal, e aqui a gente pega metrô, e muitas das vezes entra para debaixo da terra. Vê uma cidade linda em cima, mas por baixo também tem outra cidade, né, do transporte. Então isso para mim é enriquecedor, né? Mas a gente tem que ter habilidade também. E aí eu perguntei para uma moça, para a Luísa, que árvore é essa? Eu vi uma árvore meio grossa, né? Ela disse, eu não sei. Aí, para a gente, são culturas diferentes, mas que faz parte desse nosso desenvolvimento. Sair de uma comunidade para estar hoje aqui é próspero para mim. Acho que todo caboclo, todo indígena quer ter essa oportunidade para defender aquilo com raiz, né? Aquilo com propriedade. E ter a oportunidade que nem eu estou tendo, gente, toda a Amazônia, todo o povo tem que ter. Bom, primeiro, acho que eu queria agradecer o Roberto de vir aqui, falar para a gente o que a gente deveria estar se lembrando todos os dias. Acho que no nosso trabalho, diariamente, muito pouca gente tem acesso, de fato, ao chão, né? Ao que leva, de fato, alguém a se engajar em economias ilícitas, em atividades que hoje a gente quer também transitar. Eu acho que, Roberto, o que você me provocou é algo que eu tenho tentado muito. Eu trabalho com, em geral, a parte de segurança. Então, eu trabalho com a turma que vai lá para reprimir. É importante, a gente precisa de repressão. Mas a gente sabe que mais do que 90% das pessoas que estão trabalhando nas economias ilícitas, se tivessem chance, tivessem oportunidade, se tivesse aí, né, essa luz que o Roberto teve, que hoje conseguiu transformar também em prosperidade para a sua família, a gente poderia estar em outro lugar. E aí eu acho que é a responsabilidade, de novo, que a gente tem, porque o tempo é muito curto. A gente conseguiu lá atrás reduzir desmatamento, né? A gente conseguiu chegar num lugar no Brasil onde a gente não precisava ter voltado a ele. E a gente voltou. Começamos aqui bem, de novo, começamos a conseguir reduzir. Mas, para manter, a gente precisa ouvir o Roberto, a gente precisa ouvir a turma que está lá, e a gente precisa chegar muito rápido com a alternativa, né? Então, acho que quando eu penso, além do Roberto, hoje a gente, enfim, eu tenho também a dureza de ouvir histórias muito difíceis. Aí eu falo das mulheres que estão na linha de frente da defesa da floresta, né? Tem gente aqui também trazendo essa história, que é uma história urgente também de proteção, porque, ao mesmo tempo que tem aí a história da oportunidade, tem a história desse duelo que está acontecendo em tempo real. Então, acho que temos aqui que dar conta de tudo agora. E não temos muito tempo mesmo, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 anos, 3 anos, enfim. A questão política pode mudar. E acho que a gente tem uma responsabilidade aqui para não deixar que essa agenda caia em nenhum lugar, a não ser, de fato, o topo das prioridades daqui em diante. Então, acho que o Roberto vem nos lembrar, e que, se a gente esquecer de por que a gente está fazendo isso tudo, visita a Amazônia e vai conversar. Vai lá visitar as populações ribeirinhas, indígenas, e vamos entender. Tem um ponto disso, Ilona, que acho que você puder contribuir, e eu até vou pedir para você comentar, Roberto. Você falou assim, vou voltar ao Pará, tá, governador? Eu fui a Oriximiná, Rio Trombetas, que acho que, para quem não conhece,
não se usa mais a Calha Norte por causa da coisa hidrelétrica, mas é a Calha Norte, que para mim é a maior região de floresta protegida do Brasil, é aquela região. E mesmo a operação da MRN que tem ali é muito potente. E eu, sem querer, Roberto, fui fazer graça, chamava o Roberto também, marido da Josiane, fui fazer graça de andar na canoa, na casquinha dele, e eu virei o barco do tiozinho, coitado, e perdi o motor de rabeta dele, perdi tudo que ele tinha. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas daí... E fui à casa dele, depois devolver o motor de rabeta, e a sensação que me deu, e é onde eu queria te provocar um pouco, Roberto, é que por mais que as pessoas... A sensação que eu tinha, isso a televisão também, acho que essa facilidade de comunicação, da pessoa estar no meio da floresta, mas ter ideia de bens de consumo, saber o que está acontecendo além da floresta, porque todo mundo tem... O Gui se botou ridículo, foi isso que aconteceu mesmo. Perdi o motor dele, fui essa é a casa do Roberto da Josiane, tá? Ela estava grávida até. Mas enfim, por que eu estou colocando isso? Porque como a informação chegou de verdade nas comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas, a conversa que eu tive com o outro Roberto e com a esposa dele é que, mesmo vivendo num lugar onde tem a maior riqueza de biodiversidade do planeta, é uma família que se sente pobre. Eles não se atrevam a derrubar uma árvore perto deles, não se atrevam a fazer nada com a floresta. Mas o que ele quer mesmo, de verdade, é um smartphone, uma televisão nova e uma máquina de lavar. Então não é porque está ali que precisa ficar distante. Então isso que eu queria te ouvir um pouco, da realidade do chão, do dia a dia ali das famílias que estão lá, porque eu acho que o teu modelo lá, ele é escalável, ele é multiplicável, ele pode funcionar em muitos outros lugares. Então, é uma pergunta que talvez todo caboclo, todo indígena que mora realmente em comunidade, as margens de rio, queria responder pelas próprias palavras deles, né? Só que aqui eu estou respondendo no meu ponto de vista como liderança e como pessoas que saem do mato, derrubando madeira. Eu não saí do mato, mas estou com outro olhar. A qualidade de vida que todo mundo fala não é tão complicada, né? A qualidade de vida que eu estou falando é ter uma educação boa, saúde, comunicação. A tecnologia, como ele falou, é muito importante, né, principalmente para os jovens, para nós que somos empreendedores. É o básico, sabe? É ter, sei lá, ter um barquinho para andar, ter uma moradia, poder comer todo dia e ser enxergado como gente, né, como na área social. Então, isso é qualidade de vida para nós. É ter acesso a todas as coisas que fomenta a valorização daquele caboclo que está lá em qualquer lugar. E, Luciano, para você essa pergunta, assim, enfim, como é que a gente faz com que quem ainda acha que é uma mancha verde, né, que não está vendo o Roberto lá, como é que a gente faz para levar essa mensagem de que não é um jogo de soma zero? Porque eu acho que a gente ainda acha, muitas vezes, que o que está na nossa frente, uns ganham, outros perdem. Se a gente não explorar, a gente está perdendo. E você está se colocando nesse papel de comunicador e de levar essa mensagem. Agora, para quem está com fome, para quem está com urgência, como é que a gente vai... Como é que espera? Né? Eu acho que a gente está calculando, a gente vai para os minutos finais aqui, eu acho que eu vou voltar como a gente começou. Eu estou aqui, de fato, nesse palco para falar do Brasil com S. Eu acho um privilégio enorme a gente ver um evento como esse, Lu, cada vez mais diverso. Você vê lideranças comunitárias, lideranças indígenas, você vê um governador sentado, um embaixador sentado, o mercado sentado junto, ouvindo essas histórias com interesse. Então, ou a gente aterriza na política pública de verdade, aproxima a política do dia a dia do Roberto, que é o que a gente está tentando fazer, e trazendo investimento de qualidade que consiga gerar renda para a população local, emprego para quem quer, preservando a floresta, entendendo que a gente pode sim ser a maior potência verde global do planeta, que essa carta, a gente está com esse bilhete na mão, e que se a gente não executar isso com diligência, ouvindo o outro e conectando, a gente vai perder mais uma chance incrível. O Brasil está num momento único, eu acho, neste momento. E por isso que eu tenho muito prazer em vir a esse palco e poder juntar uma mulher potente como Ilona, que eu tenho muita admiração, e o Roberto, que eu admiro no mesmo nível e converso com o mesmo interesse que eu converso com ele, com você, ou com o governador, com o embaixador, com qualquer um que está aqui. Eu ouço o Roberto com muita atenção. O Roberto tem muito a nos ensinar, porque é quem de fato está lá e se transformou. Se vocês forem ver Tumbira, o que é hoje e o que era, estou mentindo?
É uma loucura, a escola está linda, sabe? As casas estão lindas, tudo adequado, tudo dentro, assim. Não foi ninguém, não foi a Vale do Rio Doce, a Vale que chegou lá e transformou qualquer outro. Não, foram eles que fizeram. Está lá feito, de pé. E com uma enorme capacidade de escalar e de multiplicar o que foi visto ali. Então, estão nos dando a placa aqui para as nossas conclusões finais, está tudo certo. Então, eu queria... Roberto, eu acho que o mais importante, a gente está num fórum, foi mó barato a gente se cruzar, a gente foi junto já. A gente se conhece há 3 meses, a gente já foi para a Amazônia, para a Patagônia, agora em Nova York. Nossa vida está bem emocionante nos últimos tempos, né? Pois é, isso é gratificante, sabe? É a ponte que, como eu falei, que a gente precisa divulgar isso, porque você sabe, hoje a Amazônia também está muito dividida, né? Dividida, e tem gente em cima do muro. Tem um lado aqui, tem um lado aqui, e gente em cima do muro. Então, se a gente tiver a oportunidade de puxar essas pessoas de cima do muro para pensar nessa Amazônia sustentável, eu acho que nós estamos no bom caminho. Como é que foi ver? Esse aqui, o caboclo chorou quando viu o desgelo da calota. Conta aí. Olha, como eu falei, tudo é novo, né? Ele falou 3 meses, né? Começou em março. Eu estou tranquilo, porque já estou, né? Nós tivemos uma sala com ela ali, e para mim tá... Mas dá um certo nervoso na gente. Então, esse cara me chamou de uma comunidade na Amazônia, e numa segunda-feira, ó, você aceita um desafio para ir para o Chile, para ver a Patagônia chilena? Eu disse, eu aceito, mas eu pensei que, sei lá, 1 mês depois, né? Não, é amanhã. Eu digo, mas como? Amanhã eu tenho que me preparar pelo menos a minha vida, sei lá, dizer para minha... Não, mas nós temos que ir, porque aí, como eu gosto de desafio, e desafio, graças a Deus, para a melhoria de todos, eu penso muito na coletividade, né? A igualdade, para mim, em comunidade, acho que aqui tem pouca liderança comunitária, estou vendo uma indígena ali, pensar no coletivo. Não adianta eu estar bem na minha casa e do lado meu vizinho de direita e esquerda, está com necessidade. Então, eu penso muito na igualdade de todos eles. E aí eu digo, eu vou aceitar, porque é mais uma experiência nova para a renovação do coletividade e fortalecer. E aí deparei com natureza é uma só também, gente. O planeta é um só. Sair da floresta, com acesso à água, biodiversidade imensa, com pessoas. E primeira vez que eu vou de avião, ao chegando lá no Chile, eu olhei assim, os morros, quase na altura do avião, e digo, agora é o fim, vai bater. Então, tudo isso, gente, eu levo para o aprendizado. E aí que eu fui perceber que era morros altos, né, com um negócio branco em cima, eu pensei que era areia, era gelo. Então, tudo é novo e muito rico para mim. Informações que eu posso levar e defender aquilo com mais propriedade para o meu povo em qualquer lugar que eu esteja. Então, eu estou muito feliz, estou usufruindo dessa minha oportunidade para levar a melhoria de vida para o meu povo, né, que, querendo ou não, a preservação começa com as pessoas, como, né, já foi falado aqui, e eu falo isso com propriedade. Tem que botar as pessoas em primeiro plano. Se as pessoas estiverem em primeiro plano, pode deixar que o resto eles dominam lá. Roberto, é um privilégio dividir com você qualquer palco, qualquer coisa. Em breve o Roberto vai estar no Domingão, o Brasil inteiro vai conhecer a história dele. Eu queria agradecer a Ilona mais uma vez, sempre pela parceria de vida, obrigado. Roberto, que sua voz soe cada vez mais alto e mais longe. E eu tenho certeza que você tem uma enorme contribuição nisso que a gente está debatendo esses 2 dias. Mais uma vez, obrigado, Luciana, obrigado à organização do evento aí, é um privilégio estar aqui. Obrigado, governador, embaixador, pela presença aqui. E obrigado a todos aí que estiveram com a gente nessa última hora. Camila, bom te ver aí também. Zaya, quero muito contar a sua história. Enfim, um bom dia a todos aí. Muito obrigado. Roberto, você é o máximo.